Bom, o professor Meneghetti sempre disse que a minha tarefa é aprofundar e entender a filosofia. A filosofia é entendida como ontologia. É a lógica que organiza o conhecimento da identidade do ser. Então, bem lentamente, vamos começar a colocar alguma. O que nós entendemos por ser? O ser é um princípio que se antecipa a todas as coisas. É a causa de tudo que nasce, aparece e desaparece. Ele se mantém sempre por ser. Origem de tudo, sustento de tudo e substância de manutenção e transformação de tudo. Porque quando nós usamos esse termo ser, tem sempre a palavra, isto é, um conjunto de flores, isto é, um livro, isto é, um caderno. Esta é uma pessoa, ela é uma pessoa. Antes de definir qualquer coisa, sempre tem o verbo ser. É. E esse é, quando vai sendo reduzido na multiplicidade das coisas, ele converge numa unidade que dá origem a tudo. Então tem este tipo de passagem. Agora posso também denominar isso como mente absoluta, única. Mente absoluta, única. Para não usar os conceitos que muitas vezes são dados na crença. A crença é um fato. O conhecimento científico e da filosofia é um outro ramo. Então, aqui nós temos que, quando essa mente reflete a si mesma, vê a si mesma, entende a si mesma, ela busca, na sua intenção, projetar em existência tudo aquilo que está contraído num único princípio unitário, que é o ser. Aqui, então, quando ela intenciona criar, dar origem à existência, ter início o universo com a diversidade múltipla, que do nada não vem nada. O ser é a garantia e a projeção do existir na multiplicidade. Então, quando ele intenciona essa passagem de si, que já pré-contém tudo, porque é mente absoluta, quando projeta em existência a multiplicidade, aí nesse caso, quem entra em ação, na sua intenção, é a atividade psíquica, é o espírito. Do princípio unitário surge a intenção. Se nós vamos usar textos dos que entenderam, por exemplo, diziam, no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali, no caso, se usa o termo Deus como substituto do ser, que agora usamos em filosofia. Agora, o que é o espírito? O espírito é a primeira projeção ativa do ser, que em si
é ato de tudo e não precisa de mutação e não precisa de evolução. Porque o ser simplesmente é. E é qualquer coisa que surge, parte sempre dele, mas através da intenção. Porque eu quero chegar à passagem de quando começa a matéria, de quando começa a constituição orgânica, de onde parte este princípio que passa da atividade psíquica, que é uma operatividade do espírito, até a constituição da existência material. Então, aqui, um primeiro dado. Por exemplo, nós temos como ponto de referência o nosso organismo. Isso é, não se vive sem o psíquico. O psíquico, o espírito é o primeiro que se retrai para que pela ausência deixemos de existir, de viver. A vida é a força do espírito, do latim, vis, não é? Força. Então, como não se vive sem o psíquico, sem o espírito, ele é primário em relação ao biológico. O biológico já é uma construção e uma formalização do espírito. E dali, então, começa a surgir, o psíquico intenciona qualquer evolução orgânica. Toda a variável que acontece no corpo, por causa que o psíquico não tem um lugar de preferência no nosso corpo, por isso ele faz a regência de todas as partes de um modo unitário. Eu posso dormir, mas o espírito faz crescer a unha, faz crescer o cabelo, faz ter um sonho, faz ter uma fantasia. Isto é, não tem um ponto em que ele fique reduzido, porque ele é expansivo, unitário. Essa unidade se expande na criação da multiplicidade. Toda a multiplicidade tem. Então, a saúde, o aperfeiçoamento da individuação pressupõe que a atividade psíquica, que a atividade do espírito, sempre se mantenha em unidade com a intenção do ser. No momento em que esta unidade é desfeita por informação externa, imprópria à ordem já constituída, se dá uma alteração no corpo. Começa a surgir o problema físico no corpo. O corpo é o livro onde o espírito escreve suas reclamações, seus eventuais erros cometidos contra a própria existência. Então, apenas eu estou organizando de maneira lógica isso, por causa que nós somos habituados muito à lógica e à avaliação. A lógica é um produto da consciência, da razão, mas a verdade nasce da intuição humana. Então, nisso existe um fator de diferença. Por exemplo, tomando o caso das pessoas estudam o campo semântico. Então, o professor lá escreve campo semântico emotivo, campo semântico psíquico, campo semântico intelectivo, e a tríade, a não sei quanta coisa. Mas se eu olho os mestres que pré-existiram ao professor, eles usavam o campo semântico. Só eles não tinham esse conhecimento explicativo da ciência estruturada.
Mas Jesus Cristo lia o campo semântico do São Pedro, dizia: Pedro, tu demonstra fidelidade com tua consciência, mas tu vai me negar ser um amigo meu, vai negar 3 vezes antes que o galo cante. E quando o galo cantou, aí o Pedro foi chorar da besteira que ele fez. Mas porque ele lia o campo semântico, ele intuía o campo semântico. Isso todos os profetas, Daniel, Ezequiel, todos os profetas tinham esse dote. Só que a ciência da ontopsicologia soube descobrir o ponto de passagem da informação que dá a versão racional e científica deste conhecimento para dar um valor de consistência ao saber. Então, aqui, todo mover-se do espírito ao criar a diversidade múltipla do universo, galáxias, estrelas, depois todas as coisas, até a nossa Terra, e aqui estruturar formas minerais, formas vegetais, formas animais, formas humanas, é tudo atividade de estruturação fundamental da organização do universo. O espírito é inteligência em ação, é inteligência em organização, é inteligência em projetar na existência a diversidade dentro de uma ordem verdadeira, a ordem necessária para a manutenção provisória das existências, porque elas são sempre passagens de um processo de evolução e aperfeiçoamento e de novidade de geração no universo, porque o espírito cria continuamente e não só parcialmente e esporadicamente. Então, a psique, a alma, é a regente que organiza e mantém o justo equilíbrio de todas as forças. Mas ela faz e realiza se não sofrer interferências que não respeitam a forma definida de cada constituição estabelecida pelo Espírito.